A Lei do Bem é hoje o principal benefício fiscal de fomento a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. É uma lei que existe há pouco mais de 20 anos, ela foi publicada lá em 2005, então ela está há bastante tempo no mercado, mas mesmo em função desse tempo todo, a gente vê que hoje o número de empresas que aderem ao benefício ele ainda é muito baixo. A gente tem pouco mais de 3 mil empresas que se usufruem do benefício da Lei do Bem atualmente, e a gente sabe que o volume de empresas no Brasil é muito maior do que esse, então a gente tem um potencial de exploração bastante grande. A gente tem basicamente três fatores do porquê as empresas não usufruem desse benefício, por que a gente tem um gap tão grande entre o número de empresas que poderiam ter o benefício versus as que realmente usufruem. E esses são os três principais motivos que a gente poderia citar para isso acontecer. O primeiro deles é a falta de conhecimento de que essa legislação existe. Então, tem muitas empresas no Brasil, por incrível que pareça, que não sabem que a Lei do Bem existe ou que nunca ouviram falar na Lei do Bem. Nós temos também situações de empresas que já ouviram falar, sabem que a Lei do Bem existe, mas que pensam que não é para elas e que elas não fazem projetos de inovação, não fazem projetos de pesquisa e desenvolvimento e que elas não teriam direito ao benefício. E nós temos o terceiro grupo de empresas, que são aquelas empresas que conhecem, sabem que o benefício existe, entendem que poderiam usufruir, mas optam por não tomar o benefício em função de uma questão de custo interno, de gestão e de governança que é necessário para o benefício. Então a gente tem esses três cenários, mas o objetivo desse vídeo hoje aqui é poder explorar um pouco com vocês que tipo de empresa que poderia ter o benefício da Lei do Bem, para a gente poder disseminar um pouco desse conhecimento e quebrar um pouco de alguns paradigmas que surgem e fazem com que as empresas acabem não avançando no usufruto do benefício. Então, para a gente iniciar, a Lei do Bem, ela tem um pacote de benefícios que é concedido quando a gente fala em fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem o primeiro deles, que é um benefício de redução do imposto de renda e contribuição social que a empresa paga sobre o valor que ela investe em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí a gente vai ter um vídeo específico aqui no canal, onde a gente vai destrinchar quais são os tipos de projeto que são agíveis, e a gente vai entrar mais no detalhe, mas aqui só para a gente já balizar um pouco dessa informação, que tipo de projeto que pode ser incentivado. Inovações, seja em termos de produto, processo, serviço, para a empresa, para o mercado nacional ou para o mercado internacional. E a gente pode estar falando tanto de novos produtos, processos e serviços ou de melhorias incrementais. Então, inovação tecnológica no conceito de Lei do Bem é uma inovação bastante ampla. A gente não precisa estar falando de uma inovação disruptiva ou de algo que não existe no mercado ou que não existe no setor. Se a gente estiver falando de uma melhoria incremental ou de o desenvolvimento de algo novo, que é novo para a empresa, que agregue conhecimento para ela, que melhore a qualidade, o desempenho e a competitividade dessa empresa, a gente já tem margem para poder explorar o benefício. Então, esse é o primeiro benefício que nós temos. É uma redução do imposto de renda e da contribuição social a pagar sobre o valor que é investido. A gente vai ter um vídeo específico para falar sobre a questão de qual é o retorno tributário desse valor. Qual que é o segundo benefício que a gente pode ter? É na aquisição de equipamentos, de máquinas, de softwares para fins de pesquisa, desenvolvimento e inovação de forma exclusiva. Então, se a tua empresa tem, por exemplo, um laboratório, ou quer construir um laboratório, ou tem um espaço, por exemplo, para fazer testes, para fazer validações ou desenvolvimento de projetos, que a gente está falando de P&D e aquele equipamento, aquele software, ele é dedicado exclusivo àquele P&D, a gente pode ter, olhando, né, para bens ativos fixos, a gente pode ter depreciação acelerada e a gente pode ter redução de 50% no IPI na compra desse ativo. Então, se a empresa tem aquisição de qualquer tipo de equipamento,
que ela vá utilizar para fins de pesquisa e desenvolvimento, ela pode ter essa redução de 50% no IPI. O que é importante a gente destacar aqui no vídeo? Essa redução, ela precisa ser feita no momento da emissão da nota fiscal. Então, quando você estiver negociando com o fornecedor a aquisição daquele equipamento, você já precisa notificar esse fornecedor que você vai querer tomar a redução do benefício da Lei do Bem. E aqui é um ponto importante, você não precisa ter habilitação prévia nenhuma dentro do benefício para tomar esse incentivo. Basta que você informe, faça um destaque na nota fiscal e aí automaticamente essa redução ela já é feita na própria emissão da nota. Então temos redução de 50% de IPI, depreciação acelerada, e se a gente vai falando aí de ativos intangíveis, no caso softwares, por exemplo, a gente pode ter amortização acelerada também. Então, esse é o pacote de benefícios que nós temos. Quando a gente fala, por exemplo, da redução do imposto de renda e contribuição social a pagar, a gente tem faixas de valores que a empresa ela vai poder deixar de pagar. Essa faixa ela vai de 20% a 34% sobre aquele valor que está investido. E o aumento, né, dessa faixa de 20 a 34, ela se dá sobre diferentes fatores que envolvem desde pesquisadores exclusivos até a geração de patente vinculada a projetos. A gente vai ter um vídeo específico falando só sobre como otimizar esse benefício da Lei do Bem. Então, quando a gente fala de Lei do Bem, a gente tem tanto o viés de retorno tributário sobre os investimentos em projetos, mas a gente também tem aqui uma redução de imposto quando a gente fala na aquisição de equipamentos que vão ser usados para esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse é o primeiro ponto. Que tipo de empresa que pode usufruir? Primeiro, ela precisa ter ou projetos de inovação para ter esse investimento e poder tomar essa redução de imposto, ou então ela precisa estar adquirindo equipamentos também para poder ter essa redução de IPI. Esse é o primeiro pré-requisito. Quando a gente fala na redução do imposto de renda e contribuição social, a gente tem um segundo requisito que é a empresa ela precisa ser tributada pelo lucro real. Então, empresas que estão no simples, que estão no lucro presumido, por exemplo, não vão poder tomar essa redução do imposto de renda e contribuição social, porque esse benefício ele é destinado apenas a empresas que estão no lucro real e que têm lucro tributável também. Então, se a empresa, por exemplo, ela teve prejuízo fiscal em um ano, mas ela investiu em projetos de inovação e, infelizmente, no formato como a Lei do Bem foi construído e está vigente hoje, a empresa ela não pode tomar o benefício, porque ela só pode tomar até zerar a base tributável dela. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Vamos pensar que você tenha hoje uma base tributável que você precise pagar 100 mil de imposto, e vamos pensar que você teria gerado com o teu benefício 200 mil de benefício, você só vai poder tomar até o 100, que é o limite aí para zerar o teu imposto a pagar. Então, isso é um ponto bastante importante que a gente tem. A redução do IPI, a gente não tem limitação, né, com relação a regime tributário, então empresas também do lucro presumido podem tomar esse benefício. A única restrição é com relação às empresas do lucro real. E a gente tem também um requisito que é com relação à regularidade fiscal. Então, isso é padrão para qualquer benefício fiscal, é importante que a empresa esteja regular fiscalmente. Então, essa primeira análise que a gente faz, né, quando a gente analisa a viabilidade de uma empresa tomar ou não tomar o benefício da Lei do Bem, é analisar se ela é regular fiscalmente, principalmente com relação a tributos federais, já que a Lei do Bem ela é um benefício olhando para tributos federais. Então, esse é o cenário que a gente tem de pacote de benefícios e do que a empresa precisa ter ou não ter para tomar o benefício. Como que funciona o fluxo dessa tomada de benefício? A empresa ela não precisa fazer nenhum tipo de habilitação. Toda tomada do benefício ela é feita por ano base. Então, estamos agora, por exemplo, no ano de 2025. A empresa ela faz o mapeamento de todos os investimentos que ela teve em projetos em 2025. E aí ela tem até julho de 2026 para reportar o Form PD, que é o formulário da Lei do Bem, que é onde ela vai reportar quais são os projetos que ela desenvolveu, ela vai reportar quais são os investimentos que ela fez e qual foi o benefício que ela tomou.
E aí, obviamente, esse formulário depois ele vai para uma análise do Ministério que vai entender um pouco mais no detalhe se os projetos são elegíveis ou não, se aquelas despesas reportadas são elegíveis ou não. Então, existe esse fluxo. A empresa não precisa fazer habilitação prévia, mas ela é obrigada a fazer um reporte anual dos projetos e dos investimentos e do benefício tomado. Com relação ao benefício do imposto de renda, por exemplo, a empresa ela pode seguir duas alternativas. Ela pode ser uma empresa que ela já queira tomar o benefício no ano, antes mesmo de ter a análise do formulário por parte do Ministério, e aí, obviamente, depois, se existe alguma glosa, tem um risco também de necessidade de devolução desse valor, mas ela também pode ser um pouco mais conservadora e optar por tomar o benefício apenas após a análise final do Ministério, e aí ela vai ter uma segurança com relação aos projetos e aos dispêndios, se eles são elegíveis ou não dentro do benefício e da análise do que o MCTI faz. Então, esse é um pouco do fluxo, quando a gente fala em lei do bem também. Então, trazendo aqui um resumo para a gente concluir essa pauta. Nós temos alguns benefícios que envolvem redução de imposto de renda e contribuição social dentro do benefício, isso gira de 20% a 34% do valor investido. Então, se eu investir R$1.000, de 200 a 340 reais eu deixo de pagar de imposto de renda e contribuição social. Para esse benefício, a empresa ela precisa investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o conceito da inovação tecnológica que a gente conversou. Ela precisa também estar no lucro real, precisa ter regularidade fiscal e precisa também ter lucro tributável naquele ano. Quando a gente fala do segundo benefício, que é a redução do IPI e da depreciação e amortização acelerada, a gente não tem uma restrição com relação não temos uma restrição com relação a regime tributário, então a empresa pode estar no lucro presumido, ela continua precisando ter regularidade fiscal, isso vale para todos os benefícios, e aí com relação a projetos, não necessariamente ela precisa ter projeto de inovação, ela só precisa estar adquirindo algum equipamento que o foco vai ser para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nesses casos, no mínimo, ela precisa ter algum ambiente, algum laboratório, algum espaço físico, que é onde ela faz o P&D dela, e aí justifica ela ter aquisição desse equipamento. Fica a provocação aqui para você, não sei se você já conhecia a lei do bem ou não conhecia, mas a ideia é poder trazer um pouco mais de luz para esse assunto, a gente introduzir essa temática, e aí agora, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai aprofundar alguns assuntos, como, por exemplo, quais são os investimentos que são elegíveis, a gente vai falar sobre que tipo de projeto pode ser enquadrado dentro do benefício ou não, e quais são as boas práticas, e vamos falar também sobre como otimizar e aumentar o benefício da lei do bem. Muito obrigada!